Ô, rapaga, ultimamente eu tenho falado muito de Bitcoin aqui no canal, até deixei bem de lado questões envolvendo política, filosofia mais ou menos, é que isso só leva encrenca, só leva besteira. E sinceramente, cada um tem a sua opinião e dificilmente vai mudar por isso. Eu também não posso mudar o mundo, mas eu posso ajudar você de repente a ganhar uma grana, ou pelo menos entender sobre o possível futuro monetário como um todo do nosso mundo, né? Eu tô falando aqui então de que do Bitcoin ou da Bitcoin e o que vem a ser então Bitcoin. Eu sempre falei muito de Bitcoin, mas eu não falo o que é. Então, gente, mas o que é isso? Eu vejo que você tá mexendo com isso, tá trabalhando, falou que já ganhou um dinheiro aqui, outro ali, já perdeu outro aqui, outro ali também, acontece, faz parte. O que é isso aí, afinal de contas? Quer dizer, fala disso daí, Daniel, eu não sei, ninguém sabe o que é isso aí. Então eu vou tentar explicar mais ou menos para você o que é. Vai ser uma explicação um pouco técnica, de uma forma, vou falar de uma forma que eu pretendo que você consiga refletir sobre o assunto e vamos ver se eu consigo explicar de uma forma compreensível. O Bitcoin, ele foi criado em 2009 por Satoshi Nakamoto e aí já surgem as primeiras, assim, é, os primeiros pontos negativos, vamos dizer assim, não sei nem se é bem um ponto negativo, mas enfim, ninguém sabe exatamente se Satoshi Nakamoto é uma pessoa, se é um pseudônimo, se é um grupo de pessoas, enfim, ninguém sabe quem é o tal sujeito, quem é Satoshi Nakamoto, ninguém sabe. E isso dá ao Bitcoin um caráter, se por um lado você já olha de uma forma um pouco obscura para a origem do Bitcoin, você por outro lado percebe que é uma moeda descentralizada, ou melhor, uma criptomoeda descentralizada. E o que eu quero dizer com criptomoeda descentralizada? É uma moeda digital, ela é baseada em códigos de criptografia. Como que você faz para que essas moedas existam, para que essas moedas elas não são emitidas por nenhum estado, nenhuma agência reguladora de nenhum estado, nada. O estado não tem nada a ver com o Bitcoin. Quem cria o Bitcoin, quem manda no Bitcoin, vamos dizer assim, é o livre mercado. É por isso que os anarcocapitalistas amam bitcoins, libertários, alguns liberais amam os bitcoins, né? Você pega libertário, por exemplo, Alexandre Porto, Rafael Lima, Paulo Cogos, eu não lembro, mas enfim, aí dos liberais, da galera liberal, você vê o Contente, que ele é liberal do ponto de vista econômico só, mas enfim, ele tá também apostando no Bitcoin, enfim, tem toda uma galera aí apostando, falando do Bitcoin, tem os críticos, tem quem acha que é uma bolha, blá blá blá. Fernando Urich também é talvez o maior entendedor de Bitcoin do Brasil, mas enfim, apenas para resumir então, é uma criptomoeda que ela não é centralizada, ela é descentralizada, ela não é emitida por nenhum órgão estatal que seja, e ela também não é necessariamente controlada por nenhum banco que seja. Aliás, não existe banco de Bitcoin, pelo menos por enquanto não existe. Ou seja, você não paga imposto de renda sobre seus Bitcoins e você também não paga juros bancários sobre seus bitcoins. Então é por isso que todo anarcocapitalista ama Bitcoin. É um jeito de você esconder a sua riqueza, digamos assim, do Estado para que ele não roube através de imposto de renda. E também é um jeito de você não pagar juro bancário. Não tem como não amar então Bitcoin se você for um anarcocapitalista, né? E como que esses Bitcoins nascem, né? Eu ia falar sobre isso. E nasce através de mineração, criptomineração, vamos dizer assim. E o que seria isso? Mineração é exatamente o termo que eles adotaram para se assemelhar, para espelhar naquele pessoal que pega aquela ferramenta pesada e vai lá nas minas de ouro, por exemplo, minerar ouro e achar pepitas de ouro e tudo mais. O Bitcoin é a mesma coisa. Como que nasce um Bitcoin? São equações matemáticas, cálculos matemáticos, problemas matemáticos que são criptografados num computador através de processamento de hardware, de um computador muitas vezes pessoal mesmo, né? No início, lá para 2009, 2010, eram utilizados computadores pessoais relativamente simples, a mineração era relativamente simples, não era tão difícil assim você conseguir ter um Bitcoin através da mineração, porque a moeda não tinha um valor muito alto, né? Conforme vai passando o tempo, o valor da moeda vai aumentando para que as pessoas evitem, né, a inflação e o inflacionamento da moeda em si. Esses problemas matemáticos eles vão se tornando cada vez mais complexos, vai sendo cada vez mais difícil você, através do seu computador, conseguir decifrar esses códigos e gerar novos bitcoins. E isso faz com que a moeda não inflacione, o que faria com que ela, logicamente, no futuro perdesse o valor. É uma tática que eles estão usando. Outra coisa, Bitcoin, já que eu estou falando de criptomoeda, ela funciona também como uma moeda? Sim, funciona como moeda porque ela pode ser utilizada como intermédio de uma operação de compra e venda, na qual o vendedor tem mais interesse na sua moeda e você tem mais interesse no objeto que você está para adquirir dele do que na quantidade de
criptomoeda que você vai ter que utilizar para isso, então ela funciona perfeitamente como uma moeda nesse sentido. Ela pode ser divisível, ela tem durabilidade, ela tem um limite. E aí que eu queria chegar. Ela tem um limite que, salvo engano meu, são 21 milhões. Quando você estiver circulando no mercado 21 milhões de bitcoins, eles simplesmente vão encerrar a mineração de bitcoin, vão encerrar o jeito de surgirem novos bitcoins. E isso fazem, claro, eu já disse, para não inflacionar a moeda. Como que eu consigo Bitcoin? Onde eu arrumo esse Bitcoin? Você arruma Bitcoin ou minerando, eu já disse, mas hoje em dia não compensa minerar, principalmente porque o custo de energia no Brasil é muito alta. Tá? Compensa você minerar em um país como a Islândia, por exemplo, que tem uma energia relativamente baixa. Em alguns lugares dos Estados Unidos compensa. Nos Estados Unidos também é um lugar que você pode conseguir hardware por um preço muito mais em conta que no Brasil. No Brasil é muito mais caro, né? Então por isso também não compensa. Você vai ter um desgaste de hardware, um gasto muito alto com energia elétrica para manter a sua mineradora, que bem dizer é um computador pessoal feito para isso, né? E vai gastar muita energia e acaba não compensando. Você vai ter um lucro aí de questão de centavos, se não, vai ter prejuízo também. Existe uma possibilidade de você ter prejuízo. Então, minerar Bitcoin hoje no Brasil é uma coisa um pouco difícil. Outras criptomoedas menos valiosas que o Bitcoin pode até ser, que vale a pena. Tá? Se você pensar a longo prazo, né? Porque, como eu já disse, o Bitcoin lá no início era vendido por coisa de $1 ou menos. E hoje em dia, da última vez que eu vi, estava $3.400. Você imagina algo que valorizou 3.400 vezes do que quando você começou a fazer. Então, é realmente isso, tipo, de 2009 para cá, em questão de 8 anos. Em questão de 8 anos, o Bitcoin valorizou 3.400 vezes. Você imagina o que é isso? Ou mais. Ou mais. E vai valorizar mais. Tá em tendência de alta ultimamente. Eu acredito que vai ir até a nova possibilidade de hard fork. Eu vou explicar em outro vídeo que é hard fork. Mas a nova possibilidade de um hard fork, de uma split chain, ou chain split chain, enfim, não vê o caso, aí pode ser que ele caia de novo. Mas, em tese, é isso. Você pode minerar. Aí você também pode conseguir esses bitcoins de graça em sites torneira, né? Eles chamam de sites torneiras, que são as falsas, que você consegue centavos de bitcoin, alguns satoshis, né? E um satoshi não vale nada, vale bem menos do que um centavo de real. Então, você consegue, por hora, coisa de 50, 60 satoshis. Então, eu acredito que não vale muito a pena. Você vai ficar horas e horas ali na frente do computador, todo dia vai lá uma hora, uma vez cada hora, ali preencher um CAPTCHA num site qualquer, ou de repente ter que assistir. Eu tenho um programa, um aplicativo aqui para iPhone que chama também Free Bitcoin, o site mais conhecido, o faucet mais conhecido de Bitcoin é a Free Bitcoin, que você pode preencher lá um CAPTCHA, ganha cerca de 60 satoshi por hora, que é muito pouco hoje em dia. E tem esse programa que também chama, por sinal, Free Bitcoin, mas eu acredito que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, o aplicativo em si com o site, mas você consegue, assistindo propagandas, principalmente propagandas de games, alguns bitcoins para sua conta, mas isso é muito pouco, acaba não valendo a pena. E, enfim, a forma mais prática e que eu diria disparada, a forma mais lucrativa que você tem de conseguir um Bitcoin comprando. Em exchanges, em casas de câmbio. Aqui no Brasil tem várias, eu vou falar delas mais pra frente também. E você pode trocar reais por bitcoins ou frações de bitcoins. Você não precisa comprar um bitcoin cheio, é bom falar isso aí. Se você for comprar um bitcoin cheio, nesse momento ele deve estar R$11.340. Não é todo mundo que vai ter condições. Daí tem gente que chega, eu posso ter R$50, pegar, botar R$50 na exchange e comprar isso em bitcoins? Dependendo da exchange que você for, sim, eu acredito que a maioria delas até aceite isso. Então, se você tem R$50 sobrando, quer brincar de apostar em Bitcoin, que você bota fé nessa moeda mais pra frente, você pode sim. Você pode investir R$50 em Bitcoin e ver no que vai dar. Daí, um ano você vai lá ver se valorizou ou não. Com certeza vai ter valorizado. Eu acredito que dificilmente vai desvalorizar. Então, a grosso modo é isso. 3 formas de você conseguir Bitcoin. A mais lucrativa é através da exchange. Você compra, transforma reais em Bitcoin. Em exchanges, aqui no Brasil tem várias. Para você transformar dólares em Bitcoin, aí você tem que ter uma conta lá na gringa, enfim, também não vem o caso agora. A tese é isso. E o que mais que falta falar? Bom, quem que regula Bitcoin? Não é um Estado, muito menos os bancos. Quem regula o preço do Bitcoin é o mercado. É outro motivo pelo qual os anarcocapitalistas amam o Bitcoin. O Bitcoin, ele segue a tendência do livre mercado. Ou seja, uma questão básica de oferta e procura, oferta e demanda. Quanto maior a demanda, maior a procura, menor vai ser a oferta. Ou seja, o preço vai lá em cima. Quanto menor a procura, menor a oferta, o preço também tende a lá embaixo. Ninguém quer saber do produto,
vai lá embaixo. Dá valor então ao Bitcoin, o fato dele ter uma utilidade. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso ontem. Se assiste aí, eu vou linkar aqui na descrição. E o que dá valor ao Bitcoin é o fato das pessoas procurarem ele como uma forma de pagamento, para utilizarem como uma forma de pagamento, principalmente por compras na internet. Existe a possibilidade de você transformar Bitcoins em créditos para cartão de crédito e também de débitos alimentados com Bitcoin, tá? Isso daí existe, já é possível você fazer. Existem lojas que especificamente aceitam Bitcoins e até altcoin. Altcoins são moedas, criptomoedas que não são necessariamente o Bitcoin. O Amazon, por exemplo, eu sei que eles estão aceitando Bitcoins e estão aceitando o Dash também, que é uma altcoin. E existem outros sites aí que aceitam o Bitcoin. Qual é a vantagem dele para utilizar como moeda mesmo, não como investimento, como royalty ou coisa do tipo? A vantagem dele é que é uma moeda que eu já disse, é isenta de impostos, você vai pagar isenta de juros também, você vai pagar uma taxa da exchange. Existe sim essa taxa, mas ela não é tão alta, é até considerável. Você consegue, sem muita burocracia, enviar essa moeda de um país para outro, coisa que uma moeda fiduciária, você não consegue. Uma moeda fiduciária que, você sabe, ela é válida com base na confiança que se tem nela, que nem o real, ele é válido de acordo com a confiança que se tem no real, confiança no mercado real. Quanto mais confiança se tem no real, maior o preço dele. O Brasil entrou em crise, o real está em baixa. Por quê? Porque a confiança no real diminui com a crise brasileira, porque quem emite o real é o governo brasileiro. E outra coisa importante também, Bitcoin. Sempre que uma moeda fiduciária está aí perigando entrar em crise, muita gente acaba correndo para o Bitcoin. E por isso que quando tem crise na China, meu amigo, prepara, vai ter alta em Bitcoin. Porque a maior parte dos mineradores de Bitcoin do mundo são chineses. A grande maioria é chinesa e boa parte das pessoas que investem em Bitcoin, trocam Bitcoin, são chineses. Então, quando você tem uma possível crise na moeda chinesa, a gente sabe que aumenta a procura de Bitcoin e com isso, claro, aumenta o preço, diminui a oferta do produto e diminui a oferta, obviamente, vai aumentar o preço do produto. Já falei, tem vídeo meu especificamente falando o que dá valor ao Bitcoin, que é isso, oferta e demanda. É uma moeda rápida para você passar de um país para o outro, é uma moeda que garante a sua segurança. É regida por uma blockchain, aí tem, e onde fica as transações de Bitcoin? Fica na tal da blockchain. Vão colocar assim, a grosso modo, não é a explicação técnica correta, mas é uma rede mundial que abriga tudo que é transação envolvendo Bitcoins. Ou seja, você passa Bitcoin de uma carteira para outra, de uma pessoa para outra, isso fica salvo na blockchain. Se o seu computador consegue resolver os problemas matemáticos que resultam na mineração do Bitcoin, isso fica salvo resgatado na blockchain, ou seja, garante que aquele Bitcoin é seu e só deixa de ser seu a partir do momento que você passa aquilo para a carteira de uma outra pessoa. Lembrando que também não tem banco de Bitcoin, banco especializado em armazenar Bitcoin, porque existem carteiras de Bitcoin, tá? E o que são essas carteiras? A grosso modo, são programas no qual você guarda os seus Bitcoins comprados com uma chave privada. Existe uma chave pública, que é a qual você usa para fazer transferência para outras carteiras, para as carteiras de outra pessoa, ou para outras exchanges, ou enfim, para outras pessoas em si, para um beneficiado. E existe também uma chave pública, né, que uma chave privada, desculpa, que seria a sua senha ali, você não pode passar para outra pessoa porque outra pessoa vai invadir a carteira e roubar. Existem também carteiras de papel, carteiras de hardware, tipo de carteiras que não vem ao caso agora. O que viria ao caso explicar o que é Bitcoin, está explicado como ele funciona, o que dá valor ao Bitcoin, como conseguir Bitcoin, como comprar Bitcoin, e prometo que volto aqui para falar um pouco mais sobre isso. Vamos resumir então, Bitcoin, que é Bitcoin? Criptomoeda, a primeira criptomoeda, se não for a primeira criptomoeda, não estou certo agora, é a mais importante, a mais valiosa entre as criptomoedas, pelo menos até o momento, é uma criptomoeda que você não vai encontrar na forma impressa, você não vai encontrar em papel, você só vai encontrar na forma virtual, porque para conseguir essas criptomoedas você tem que você tem que utilizar o seu computador, hardware do seu computador para decifrar códigos matemáticos que vão gerar códigos binários, e esses códigos binários vão resultar aí no Bitcoin. A grosso modo é mais ou menos assim que funciona. Beleza? Por esse vídeo é isso. Adiós, fui, falou, tchau.